Olá pessoal, hoje então para dar continuidade nós vamos então estar falando sobre mais uma lei. Essa lei ela se trata nada mais que a lei da conservação das massas, que foi então proposta por Lavoisier. Então por isso chamar de lei de Lavoisier, tá? Nós temos então que essa lei foi proposta pelo químico francês Antoine Laurent Lavoisier, tá? E assim então ele deu início às suas descobertas sobre a lei da conservação das massas, tá? Isso proposto no ano de 1785, que então essa lei ficou conhecida como então Lei de Lavoisier, tá? Isso em homenagem ao seu criador, ok? Nós temos então que esse cientista Lavoisier foi muito importante para a ciência, tá? E foi até considerado o pai da química moderna, tá? Então, para vocês terem uma ideia sobre a importância de Lavoisier, você já deve ter ouvido uma famosa frase em que então podemos enunciar que na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Esse então é Lavoisier, tá? E assim então, para podermos ter mais ideia, tá, sobre Lavoisier, nós temos que esse cientista fez inúmeras experiências em seu laboratório, tá? Uma delas consistia em pesar substâncias participantes daí de uma reação química antes e depois que ela ocorresse. E aí o que ele fazia? Ele fazia comparação entre essas massas, o que estava antes do reagente e depois o produto, tá? Então, Lavoisier, ele verificou que a massa total do sistema permanecia inalterada quando a reação ocorria no sistema fechado. Sendo assim, Lavoisier concluiu que a soma total das massas das espécies que se estavam envolvidas na reação, nos reagentes, é igual à soma total das massas das substâncias produzidas pela reação, que é o produto, tá? Ou seja, no sistema fechado, a massa total, ela permanece o quê? Constante, tá? Daí então o nome, Lei da Conservação das Massas, certo? Então, nós temos que, numa reação química, pessoal, numa reação química, tá? A massa das substâncias, ela não se perde. É como você, por exemplo, pegar uma madeira, tá? E colocar fogo nela. O que vai acontecer com essa madeira? Ela vai o quê? Ela vai se transformar em quê? Carvão. Agora, se eu considerar a massa inicial dessa madeira, antes de colocar o fogo, e depois do produto, depois que pegou o fogo, eu fizer a soma, né, do produto gerado. O produto gerado não foi só o carvão, foi também o que? As outras substâncias geradas, como por exemplo o gás carbônico. Se eu pegar então o que está no reagente e o que foi formado do produto, a massa ela vai ser o quê? A mesma, vai ser semelhante, vai ser igual. Então nós temos que a massa ela é constante, tanto na soma dos reagentes como a soma dos produtos, tá? E aí então podemos verificar da seguinte maneira: temos aqui uma equação hipotética, onde então temos aqui A mais B no reagente, tá? Formando C mais D no produto. E assim podemos dizer que pela lei da conservação das massas, pela lei de Lavoisier, que a soma de a massa de A, mais a soma da massa de B vai ser igual à massa de C somada com a massa de D. Então, isso aqui, ó,
que está no reagente, que é isso aqui, ó, reagente, vai ser igual a isso aqui, que é quem? O produto. Ok? O produto. Então, o reagente vai ser igual ao produto quando nós falamos em massa. Então, a massa do reagente é igual à massa do produto. Ok? Muito bem. Temos aqui, então, a seguinte equação de formação da molécula de água. H2, né, 2H2 reage com 1 de O2, formando 2H2O. Tá? Então, 2 mols de gás hidrogênio, 1 mol de gás oxigênio, forma 2 mol de água. Qual é a massa de hidrogênio que nós temos aqui? Lembrando, o hidrogênio, tá? Ele tem a massa igual a 1. Se você verificar a tabela periódica, você vai ver lá que a massa dele é igual a 1. Então, um hidrogênio tem a massa igual a 1. Aqui não são 2? Então, 2 vezes 1, 2. Vezes 2 aqui, 2 mols, 4. Então, 4 gramas de hidrogênio aqui. Um oxigênio, segundo a tabela periódica, é 16. 16 gramas, tá? Não são 2? Então, 32 gramas. E aqui a molécula de água? Vamos ver? Então, aqui, um hidrogênio não é 1? 2 hidrogênios vão ser 2. Então, 2 gramas mais um oxigênio, 16, não é? 16 vezes 2, 18. Vezes 2, 36. E aí, então, podemos dizer que o hidrogênio mais o oxigênio é igual a quanto? A soma dos dois. Quanto que dá a soma dos dois? 36. E o produto? 36. Então, significa que a massa do reagente vai ser igual à massa do produto. E aí, então, está comprovada a lei de Lavoisier, que então define aí, tá, a constância das massas em relação ao reagente e produto. Então, se eu somo a massa do reagente e comparo com a soma da massa do produto, vamos ver aqui então que elas são o quê? Iguais. Iguais. Ok? Tá aí então, pessoal, a lei da conservação das massas, ou a lei de Lavoisier. Ok? Então, um imenso abraço, tá? Caso tenha alguma dúvida aí, assista novamente o vídeo e se a dúvida persistir, mande aí então uma pergunta, um comentário, que assim, quando possível, estarei respondendo. Com Deus, pessoal. Tchau, tchau.